Fala galera, Laerte Viana na área, hoje para falar a respeito do futuro de Paulo Borrachinha, mas antes é preciso contextualizar o atual cenário da divisão peso médio. Muito tem se especulado a respeito do primeiro desafio de Driclo du Plessis como novo campeão até 84 quilos. Uma boa parcela defende que o Sean Strickland tem que receber a revanche imediata pela maneira polêmica que a luta terminou no último sábado, onde boa parte das pessoas marcaram a vitória do americano. Eu disse aqui e repito, gostaria de ver um segundo encontro, acho que faria sentido por tudo o que aconteceu, porém o Dana White já garantiu que essa luta não deve acontecer por agora, está praticamente descartada. A chance deve mesmo ficar com Israel Adesanya, que foi um campeão dominante até 2022 e nutre uma rivalidade genuína com o sul-africano. Os dois realmente não se gostam, já fizeram uma encarada dentro do octógono e trocaram diversas ofensas nas redes sociais. Soma-se isso à popularidade absurda do nigeriano, que é de longe o mais famoso da divisão, e pronto, fica fácil entender por que a organização provavelmente vai apostar em investir nesse casamento. Ainda existe o plano C, que é o Khamzat Chimaev, que dependendo do que acontecer, se tiver uma reviravolta, uma lesão, alguma coisa no meio do caminho que não estava prevista, ele pode ser alçado ao posto de desafiante, porque o Dana White já tinha prometido para ele essa chance em caso de vitória do Usman, o que ele fez, e também se trata de um outro potencial fenômeno de audiência. Naturalmente o hype em torno do seu nome é gigantesco e isso pesa muito a seu favor. Ok, acho que temos um consenso de que o próximo a disputar o cinturão deve sair desse trio, só que também não dá para descartar outros dois nomes que estão correndo por fora, Paulo Borrachinha e Robert Whittaker, que vão se enfrentar agora no UFC 298, dia 17 de fevereiro. Eu até acho que na teoria o vencedor dessa luta poderia se credenciar porque vai estar batendo um grande nome e são dois atletas populares. No caso do Whittaker é um ex-campeão relevante e o mineiro tem uma audiência e alcance muito grande, sabe como poucos fazer o jogo da mídia, de engajar junto aos fãs e promover a sua imagem. O ponto é que se antes a gente tinha uma certa esperança, mas a situação do Borrachinha como possível desafiante já era muito difícil, porque ele tem pelo menos uma ou duas rodadas na sua frente, ficou ainda mais complicado, porque o du Plessis deu uma entrevista essa semana garantindo que não vê o brasileiro como um possível desafiante, tirando o cara da corrida. Se liga, abre aspas. Não acho que darão uma chance ao vencedor. O Whittaker com certeza pode conseguir mais uma chance com mais uma ou duas vitórias, mas o Borrachinha não. Ele tem 5 lutas canceladas e uma derrota. Veremos como será a luta, mas eles não estão lutando pelo title shot. Óbvio que o du Plessis não é o matchmaker, não é o presidente, não é ele que bate o martelo e decide qual vai ser, quem vai disputar o cinturão. É claro que não, mas ainda assim é bom frisar que a vontade do campeão, nem que seja um pouco, interfere, seja para o bem ou para o mal. Então, explicada a situação, agora vem um ponto que eu queria trazer para vocês sobre um plano arriscado, mas consciente que o Borrachinha pode traçar para 2024 e saber se vocês concordam ou não. Vou explicar. Bom, se o Borrachinha perder e ele é zebra nas casas de apostas, aí obviamente se afasta do cinturão e essa conversa nem existiria. Mas, partindo do ponto de vista otimista, da premissa que ele vai vencer o Robert Whittaker, estamos falando no campo das ideias, obviamente, eu acho que ele tem que ser rápido no gatilho logo na sequência e fazer uma estratégia pé no chão, uma jogada inteligente. Vence, pega o microfone e pede a cabeça do Khamzat Chimaev para liderar um evento que vai acontecer na Arábia Saudita, em junho. A ideia dele disputar o cinturão na sequência não é palpável, muito difícil vai ser concretizado. Então a estratégia tem que ser pé no chão, que faça sentido. Ele roubar a vaga do Sean Strickland como o cara que vai enfrentar o Khamzat Chimaev no próximo title shot. Assim ele vai encurtar o próprio caminho. Em vez de ter que esperar pelo menos 2 rodadas, o Adesanya e depois o vencedor de Strickland, Khamzat Chimaev, ele pula uma casa. Ele enfrenta o Khamzat Chimaev e disputa o cinturão na sequência. Em vez de esperar 2 rodadas, vai esperar apenas uma. E, sinceramente, acredito que em questão de narrativa, Borrachinha e Chimaev é bem mais interessante que Strickland versus Chimaev. O brasileiro e o checheno já possuem uma rivalidade estabelecida e é de conhecimento geral que não se gostam. Poderiam remarcar o duelo que deveria ter acontecido em outubro. Aí sim, quem vencer não tem discussão. Vai para o cinturão na sequência. O, entre aspas, problema de toda essa questão é que o Borrachinha, como vocês sabem, tem sido pouco ativo nos últimos anos. A única vez em que ele pisou no octógono mais de uma vez por temporada foi em 2017, no UFC, obviamente. Em 2017, o seu ano de estreia, em que ele lutou 3 vezes. De 18 para cá, foram apenas uma por temporada e o ano passado passou em branco. Porém, ele vive falando que quer ter um ano agitado, se manter mais em competição para recuperar o tempo perdido e aí seria a oportunidade ideal para mudar essa imagem junto aos fãs e recuperar a moral de outrora. Seria um 2024 mágico, atuando em fevereiro, junho e ainda podendo fechar o ano com uma disputa de título. Devido ao histórico recente, confesso que eu não acho tão provável. Talvez eu esteja sendo otimista demais, admito, mas ainda assim seria um plano ideal para ele dar a volta por cima na carreira. Por que não sonhar? É a chance dele provar tudo que vem falando, eu acho que merece o voto.
Por que não? Será que eu estou viajando demais nas ideias ou podemos ver Paulo Borrachinha dando uma guinada na carreira e disputando o cinturão ainda em 2024? O que vocês acham a respeito do futuro do Mineiro nessa divisão peso médio que está pegando fogo ali na elite e ele certamente é um nome que pode fazer barulho? Concordam comigo que é possível ou não? Não botam fé? Qual é a opinião de vocês a respeito disso? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de deixar o like no vídeo, dar aquela moral importante para continuarem me ajudando a crescer no YouTube. Então, naturalmente, também se inscrevendo aqui, ativando o sino para receber as notificações. Tem muita coisa bacana vindo por aí. Conto, como sempre, com a audiência e o feedback de todos. Valeu!